Dia 54. Referência ou influência? Talvez a gente esteja vivendo um dos piores tempos da nossa história, onde nós temos tantas influências, que muitas delas não me influenciam em nada de bom. Às vezes, as influências que a gente vai observando aí pela vida, nas redes sociais, às vezes no trabalho, às vezes com quem a gente lida, às vezes na escola, na faculdade, são influências que às vezes estão perdidas, muitas vezes estão sendo levadas pelo vento, e se a gente não toma cuidado, a gente vai sendo influenciada. E a influência ela é sempre trazida pelo lado negativo. Agora a referência não. A referência ela é algo que vai nos trazer parâmetro bom, ela vai nos gerar um crescimento saudável, ela vai abrir os nossos olhos, né? Um simples exemplo para a gente é quando a gente pede uma referência no local onde a gente está perdido. A gente fala, onde é tal rua assim? Fica ali, do lado daquele posto de gasolina, fica do lado daquele prédio ali, está pintado todinho de amarelo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente saber a diferença realmente de referência e influência. A figueira de Lucas 13, contada lá na parábola que a gente já falou um pouquinho no começo deste devocional, desse livro, na verdade, a figueira ela estava plantada, lembra, no meio das uvas. E ela passou por um período infértil onde ela não produzia frutos. Nem mesmo na estação que era própria, ela não acabava produzindo. Então, ela estava no meio de muitas influências. Ela poderia ter sido influenciada ali pelas uvas, né? Mas ela não produziu, não estava no tempo dela. E quantas vezes nós somos iguais a essa figueira? A gente não tem referência. Às vezes a gente tem somente influência. E aí a gente não consegue produzir. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque pode ser que a gente está cercada de influência que não tem um milésimo de referência de vida. Aqui ela separa o texto de Cântico dos Cânticos, que ela fala que nos ajuda a entender a ideia de que a figueira produz os primeiros frutos da temporada e em seguida as vinhas florescem e espalham a sua fragrância, onde a figueira era esperada que ela frutificasse antes que as videiras liberassem o aroma. Contudo, como estava em período de desajuste, ela não pôde oferecer nada. Então talvez eu e você possamos passar por momentos onde a gente não frutifica, porque talvez a gente está sendo influenciada de forma errada, negativa. Então hoje, independente do local onde você e eu estejamos plantadas, se a gente estiver no centro da vontade de Deus, nós temos de dar frutos da estação apropriada. Além disso, em vez de dependermos de outras influências, nós devemos buscar ser referência para os outros. Olha só o nosso papel. Olha aí como entra propósito. Então, ainda que a gente esteja cercada por interferências ruins, a gente não pode permitir que nada venha roubar a cena da nossa fertilidade, que poderia ser, às vezes, um festival de flores, de frutos, mas às vezes isso ao nosso redor, mas às vezes a influência é ruim. A forma pela qual a gente está passando é ruim. Então eu tenho que tomar cuidado, buscar as flores e os frutos corretos, porque às vezes pela influência aqueles frutos e aquelas flores vão morrer. Não passam de dias dentro de uma árvore. Então, mulher, quem sabe você se encontre sem muitas referências próximas neste momento. Ore ao Senhor e peça-lhe que guarde o seu coração das más influências e coloque em sua vida as referências boas,
positivas, corretas. Mas não pare por aí. Peça-lhe também que ele trabalhe a tal ponto em suas raízes, de modo que você possa tornar-se também uma referência para outras mulheres. Que você possa tornar-se de modelo. Eu me lembro quando eu me converti, há 25 anos praticamente, tinha uma mocinha na minha igreja e que ela me servia como referência. Eu achava ela muito ajuizada, muito temente, até na forminha dela se vestir, no seu jeitinho de falar baixo. E eu olhava e eu falava, puxa, um dia, Senhor, eu quero ser assim. E às vezes eu estava orando, às vezes ela estava próximo de mim. Eu abria o olho, olhava para ela e falava, é ela, Senhor, eu quero ser como ela. Muito interessante isso, né? Então serviu como minha referência. Lógico, a gente vai crescendo e a gente tem a nossa essência, né? Mas busque as suas. Busque estar próxima do Senhor. Peça ao Espírito Santo que Ele te conduza. Nesse tempo difícil da gente ter boas referências, tome cuidado com as influências. E que Deus te abençoe.